Vamos falar agora sobre a melhor forma de fazer com que tudo isso funcione. Lembra que nós já construímos tudo. Agora nós precisamos entender dessas etapas desse processo. Tá, como que vai funcionar o momento de idear? Como vai funcionar o momento de planejar? Qual é o momento de aplicar o nosso PDCA? Então vejam, a gente começa a construir o nosso último nível aqui de processos. O nosso último nível de análise sobre como o time vai trabalhar. Viemos da missão, do propósito, da autonomia, dos acordos, das ideias. Isso tudo tá vindo no menor nível possível, tá? Agora a gente vai falar sobre como. E aí a minha primeira resposta para o como é: depende. Tudo depende. Vamos pensar em alguns itens. Vamos pensar em contexto da empresa. Como a empresa se organiza hoje? Como são essas construções, essas entregas? O que a empresa espera do nosso time ágil? Dependendo de como for a nossa rotina, dentro da empresa e não dentro do time, o time vai se adaptar de uma forma diferente. Vamos pensar também no contexto do negócio. Esse negócio muda o tempo todo? Ou é algo mais sólido, que de vez em quando tem alguma adaptação, mas a linha de pensamento pode ser a mesma? Pense um pouquinho sobre o seu negócio e sobre a sua empresa, tá? Então, esses dependes precisam ser respondidos antes da gente escolher qual é o melhor framework de trabalho, qual é a melhor adaptação, como nós vamos usar tudo isso que já foi pesquisado por alguém, desenhado por alguém, como é que eu copio aqui para o meu dia a dia? Sim, porque a gente está copiando métodos diferentes de se trabalhar. Mas ao longo do tempo, nós vamos entender que desta forma não funciona muito bem para o nosso time, mas de uma outra forma vai com certeza se adaptar. Vamos começar com o princípio do Lean. Foco no nosso trabalho. É um trabalho fluido, é um trabalho de tiro curto. São coisas priorizadas, trabalhos simples, entregas e avaliações rápidas. Nosso time vai trabalhar com foco. Nós não vamos trazer todas as coisas simultaneamente para a mesa. Nós não vamos discutir todas as oportunidades em um único momento. Nós não vamos avaliar todos os problemas em paralelo. Nós vamos entender o que vem primeiro e o que vem depois. Lembra da nossa matriz de priorização? Retorno de negócio, experiência do usuário, esforço de tecnologia. Então, isso sempre vai ser levado em consideração. E de acordo com o Lean, sim, essa é a melhor forma que a gente vai conseguir trabalhar com agilidade. Vamos ter todos esses direcionamentos, mas sempre com foco. Um item por vez, um propósito por vez. A gente não quer aqui trazer métodos muito detalhados para vocês. O que eu vou trazer agora, além do princípio que nós vamos pautar as execuções e o trabalho do time ágil, são formas diferentes disso acontecer, pensando no propósito. Por que eu usaria um Scrum, por exemplo? Quem nunca ouviu falar de Scrum? Quando a gente traz metodologias ágeis para a mesa, muitas pessoas associam diretamente a este framework de trabalho, porque ele é o mais comum, porque ele é o mais popular. O que é importante para a gente aqui é entender por que Scrum e aonde ele se encaixa. Estamos falando de pensamento ágil, direcionamento do nosso trabalho, mudança de rota. Falamos de Lean, trabalhar com foco, entender o que vem primeiro, porque o retorno é melhor. E agora a gente vai falar da forma, desse dia a dia. O que é usar o Scrum? O Scrum é um framework de trabalho que vai trazer alguns processos muito bem pautados para o time. Teremos interações, teremos entregas cíclicas e constantes. Aliás, entrega contínua era um dos princípios, do Manifesto Ágil, certo? Então, o Scrum está reforçando isso no dia a dia, no menor nível aqui de trabalho do nosso time. Nós vamos ter iterações e entregas cíclicas. Vamos ter pessoas com papéis distintos. Sabe quando aparece aquele imprevisto de um problema novo? A gente vai parar a execução para avaliar o problema. Mas se tiver uma oportunidade, eu não paro a execução. Então, quem é que vai avaliar a oportunidade? Dentro do time ágil, dentro do time Scrum, nós temos papéis diferentes, porque cada pessoa vai assumir a liderança de uma atividade. Temos dentro do Scrum o time da execução, temos a pessoa que cuida da análise do negócio e tem envolvimento com todos os stakeholders, e temos uma terceira pessoa, um terceiro elemento, que faz a gestão desses processos, para que as coisas continuem acontecendo da forma como foi combinado. Então, vamos definir um pouquinho o Scrum. O Scrum, ele tem alguns valores e que estão ali pautados, que derivam, sim, dos nossos valores e princípios do Manifesto Ágil. Você vai conseguir fazer essa correlação, tá? No Scrum, quais são esses valores? Foco, abertura, coragem, comprometimento, respeito. São 5 valores para o nosso time.
Aqui estamos trabalhando com o Framework Scrum. Então, o nosso time preza por esses 5 valores no seu dia a dia. E as pessoas podem sim, entre elas, lembrar: aqui não estamos agindo com coragem. Aqui eu não tenho espaço, não estou sentindo a abertura que nós combinamos no princípio. Todos esses valores, eles direcionam o trabalho desse time. Da mesma forma, os pilares que compõem esse framework do Scrum. Nós temos 3 pilares. Nós temos transparência, inspeção e adaptação. É em cima disso que vem esses processos, esses ritos, cerimônias. Cada time pode chamar de uma forma diferente, mas todos eles são momentos de encontro dos nossos times, tá? Um time ágil que trabalha com Scrum se encontra em alguns momentos dessas etapas de construção. Num momento de planejar, num momento de acompanhar a execução, e isso acontece diariamente. No momento de revisitar as entregas e de revisitar os processos. Lembra do PDCA? Eu vou lembrar dele o tempo todo aqui para vocês. O Scrum chama de retrospectiva e revisão. Esses 2 ritos estão trazendo nada mais do que o próprio PDCA. Vamos entender se a gente fez da melhor forma possível. Temos também uma outra ferramenta de gestão estratégica dos times ágeis chamada Kanban. Vocês também já devem ter ouvido falar por aí Kanban como um quadro, um board. Kanban é um cartão. Essa é a tradução que vem ali do japonês, de onde vem esse framework Kanban. O Kanban, ele é o quadro, sim, que nós usamos para gerir as atividades. Então, priorizamos aonde estão as atividades priorizadas, o que eu já comecei e o que eu vou fazer de próximo. Sim, existe um quadro para isso. Mas a gestão com o Kanban, ela é muito maior do que um quadro Kanban para organizar as atividades. A gestão com Kanban tem momentos de entrega cíclica, assim como o Scrum, mas sem um tempo determinado. Quando algo está pronto, ele pode ir para o ar. O Kanban também traz a responsabilidade do time de ir sempre puxando as próprias atividades e refinando-os quando eles acham necessário, e não necessariamente numa cerimônia, como acontece no Scrum. São formas diferentes, mas todas estão pautadas ali nos mesmos princípios ágeis. Vamos revisitar de tempos em tempos, vamos avaliar, vamos trazer um entendimento mais profundo das demandas, mas na hora que o time julgar necessário. E além desses 3 frameworks que eu estou falando para vocês, do princípio do Lean, com o Scrum e com o Kanban, a adaptabilidade como palavra geral do ágil, a gente tem um Scrumban. O que é um Scrumban? É algo que no mercado também é muito comum e é uma mistura. Tem um pouco dos conceitos do Kanban e um pouco dos conceitos do Scrum no dia a dia de trabalho do time ágil. Isso significa que podemos ter cerimônias diárias de acompanhamento das execuções e, ao mesmo tempo, ter refinamentos do time só quando necessário. Temos um quadro Kanban como suporte, mas não temos uma reunião de revisão de demandas de tempos em tempos. Essas revisões acontecem a cada entrega efetuada. O ponto alto de trabalhar com agilidade é essa mistura que nós podemos fazer dentre todos os conceitos, todos os frameworks, todas as ferramentas que você vai conhecendo. Essas ferramentas estão disponíveis em cima de uma mesa e, ao invés da gente se apegar a cada uma delas, nós vamos sempre voltar no contexto, no tipo de entrega, no retorno para o usuário, em todos os outros itens que nós falamos até agora. Eu vou deixar aqui para vocês, então, esses 2 frameworks, essa união disso tudo com o princípio Lean e tudo que a gente viu sobre o Manifesto Ágil. E na próxima aula, nós vamos falar sobre essa priorização no dia a dia. Como o time faz isso? E agora o nosso time está trabalhando, né? Estamos ali no dia a dia com toda a priorização de negócio feita, já entendemos o que fazer e na ordem que deve ser feito. Para começar a execução, precisamos de um framework de processos, também já escolhemos. E agora a gente precisa olhar para todo esse mapa que o próprio time desenhou e dar início às nossas atividades. Então, dá uma olhada nesse desenho. O que a gente tem aqui? Um exemplo de roadmap de produto. Roadmap, o caminho a ser seguido por esse produto ao longo do tempo. Todas aquelas ideias, as iniciativas que foram trazidas pelos nossos stakeholders e avaliadas pelo nosso próprio time estão aí, mapeadas, quebradas em pequenas entregas, temos ali o desenho dos MVPs
e temos todo um planejamento feito. Mas os imprevistos vão acontecer, lembra? Então, o nosso dia a dia de trabalho vai favorecer que esses imprevistos cheguem e a gente consiga atender aqueles que forem necessários. Então, vamos priorizar dentro da priorização que já foi feita. Vejam, é o último nível. Estamos fazendo a priorização da priorização para o nosso time conseguir executar as atividades, tá? Então, olhando para este roadmap, para todas essas iniciativas, agora a gente vai ter uma lista de coisas a serem feitas para que cada um desses itens sejam entregues. Essa lista de coisas a serem feitas, que nós chamamos de backlog, ela vai estar lá com a ordenação necessária para que a entrega aconteça. Então, para este movimento de negócio se refletir ali na frente, na mão do usuário final, para gerar algum tipo de valor para o nosso cliente, eu preciso executar 2 ou 3 atividades dentro do time. Uma vez que isso esteja completo, temos uma ideia de entrega viável, de algo que gera um impacto ali na ponta de quem está usando a nossa plataforma, o nosso produto, e aí nós vamos trabalhar para que isso esteja disponível. Dá uma olhada nessa imagem de backlog. Nesse exemplo, nós temos alguns itens já priorizados e detalhados. Sempre os primeiros itens da fila estão mais prontos do que os de baixo. Temos ainda uma ideia de o que é estar pronto, mas aí cada time vai entender quais são os detalhes necessários para que a execução aconteça. Olhando aqui nesse próprio exemplo, nós temos entregas menores e entregas maiores. Tudo bem, isso faz parte. Nós vamos ter coisas muito rápidas de serem feitas, outras nem tão rápidas assim. O importante é entender qual é o conjunto de itens de backlog que consegue fazer uma entrega lá no final. Uma entrega que vai gerar uma diferença dentro desse nosso produto. Então, olhando para esse backlog, essa priorização vai acontecer. E nós temos aqui dentro do time 6 pessoas, 7, falamos de 8, né? Como número ideal para a gente poder alimentar com uma pizza. Então, vamos pensar em 8 pessoas no nosso time ágil. Nós temos 8 itens a serem trabalhados. Quem vai pegar o quê? Mapa de competências. A gente tem lá no nosso Management 3.0, na nossa forma de gerir o time ágil. Quem será que tem as competências para fazer o primeiro item? Qual de nós está mais apto a fazer o terceiro item? Quem é que vai liberar mais rapidamente para poder pegar a próxima atividade da fila? Toda essa organização acontece dentro do time. Os times auto-organizados também são um princípio lá do Manifesto Ágil. Os times precisam dessa autonomia para poder olhar uns para os outros e entender como eu contribuo da melhor forma. Então, volta um pouquinho. Temos um roadmap com ideias priorizadas de todos os nossos stakeholders. Temos um backlog, que são as atividades no seu menor nível possível que o nosso time precisa executar para atender aquele valor, aquela entrega de negócio. E dentro desse backlog, temos as pessoas do time que vão escolher entre elas quem vai atuar em cada um dos tópicos. Uma vez isso feito, temos a priorização no seu menor nível, a execução acontecendo. E aí sim, vamos para as outras etapas. Testes, validações e entrega. Mas quem valida se era isso ou se não era isso? Bom, o nosso time vai testar, vai saber se funciona conforme planejamos. Os nossos stakeholders vão validar. Era isso que a gente esperava? É esse impacto que a gente espera ter lá no nosso cliente final? E aí a gente vai para o grande momento, vamos entregar. E na próxima aula, para a gente encerrar todo o conceito de mentalidade ágil que eu quis trazer aqui para vocês, a gente vai falar sobre esse momento de entender se fizemos tudo da melhor forma possível. Também tem técnica para isso e eu vou contar para vocês. Agora é o nosso momento de revisitar tudo o que está acontecendo no time. O que a gente pode avaliar aqui? Como é que estão as pessoas no dia a dia? Como estão os nossos processos? E como foram feitas as nossas entregas? Esses 3 itens, nós temos momentos distintos para entender como melhorar. Esse conceito de melhoria contínua faz parte de todo o time ágil, tá? Então, a cada interação, de tempos em tempos, nós vamos sim parar para revisitar esses 3 pontos. Sobre pessoas, o que a gente pode entender? Essas são as pessoas corretas para construir esse produto? Essas são as melhores pessoas para estarem dentro desse time ágil? Não entendam de forma ruim o termo melhores pessoas. Isso significa apenas que as especialidades estão corretas, tem diversidade o suficiente, o engajamento entre essas pessoas está ok
para termos uma boa entrega lá no final? Isso não significa que as pessoas não saibam o que estão fazendo, tá? É muito mais sobre a gestão do time do que das próprias pessoas. Nós vamos juntos entender se esse time está chegando naquela alta performance e se mantém lá em cima. Ou será que precisa acontecer alguma mudança ali dentro? Sobre os processos, o que acabamos de falar nas últimas aulas, temos aqui: esse é o melhor processo? Esse é o melhor caminho? Essa é a melhor forma? Será que não dava para o time se organizar de um jeito mais leve ou mais fluido? Tem alguma coisa para melhorar aqui dentro? E sobre as entregas? Entendemos o que era para ser entregue? Conseguimos transportar aquela sensação inicial para o usuário final? Isso aconteceu de fato? Usamos as tecnologias que tínhamos conhecimento? Ou será que usamos realmente as melhores tecnologias para poder fazer acontecer aquela oportunidade? Todas essas reflexões, elas são muito importantes para o time. A gente não deve abrir mão desse momento. Pensar sempre no que estamos fazendo, checar aquilo que foi feito e readaptar para o próximo ciclo é o que vai fazer com que o nosso time continue melhorando e se mantenha lá no topo da pirâmide, lá na alta performance. E como as pessoas do time ágil vão conseguir entender se está dando certo ou não está dando certo esse ritmo de trabalho, essa quantidade de entregas? Será que está a contento? Será que a gente tem muito mais ideias no papel do que ideias de fato em produção, do que coisas refletidas no dia a dia do nosso usuário, do que retornos esperados pela nossa área de negócio? Existem algumas métricas que eu vou passar para vocês para acompanhamento desse time. Esse é o momento final. Estamos revisitando tudo que o time faz e olhando para as entregas, nós vamos entender qual é o ritmo. Será que temos um ritmo? Será que esse time ainda não encontrou o seu próprio ritmo? Tudo isso faz parte da análise. Então, vamos dar uma olhada nesses gráficos. Esses dois primeiros gráficos mostram a evolução de uma interação. Então, quando a gente planeja que a cada 5 dias teremos algumas entregas, teoricamente, as entregas vão evoluindo no mesmo ritmo ao longo dos 5 dias. É isso que vocês estão enxergando nessa linha mestre aqui dentro do gráfico. Essa outra linha curva, essa que está mostrando exatamente o que acontece, é um balizador para a gente. O nosso time, nos primeiros dias, não entrega, de repente entrega tudo. Ou o nosso time vai entregando constantemente aquelas pequenas atividades do nosso backlog que vão compor a grande entrega de negócio. Não existe um modelo certo para esse gráfico. O que é importante é que a gente tenha noção do que está acontecendo. Todo time precisa entender qual é o seu ritmo de entrega daquelas pequenas atividades que compõem o backlog. Aí sim a gente pode planejar diferente. Podemos colocar mais itens de backlog? Devemos diminuir os itens de backlog? Esses MVPs estão de acordo com o negócio e com o usuário, mas será que estão de acordo com o esforço necessário para que sejam construídos? Vejam, é tudo uma revisitação. Não tem um caminho certo que vai perpetuar ao longo da existência desse time. Vamos sempre olhar para tudo e revisar. Essa é a chave do processo aqui. Ter todo esse tempo para reavaliar o que está acontecendo. Dá uma olhada nesse outro gráfico. Essa taxa de transferência. Essa métrica vai mostrar o quanto de valor o time consegue entregar ao longo do tempo. Lembra de pequenos itens de backlog. Pequenos itens se juntam para formar uma grande entrega que sim gera um valor ali na mão do nosso usuário final. Quantos valores o nosso time consegue entregar de tempos em tempos? A cada 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 1 quarter? Qualquer que seja a sua medida, é importante ter noção dessa taxa. Por quê? Conseguimos saber se esse time é o suficiente de acordo com a expectativa de negócio, se o time deveria ser maior, se o time deveria ser composto por pessoas de experiência mais longa. Todas as avaliações que a gente vai fazer sobre as pessoas e sobre os processos passa também por essa taxa de entrega. Vamos entender se aquele é o melhor time possível para o produto que a gente está trabalhando, para o ritmo que a empresa espera do nosso time ágil. E por último, eu quero deixar mais um gráfico com vocês. É o gráfico de tarefas acumuladas. É o nosso diagrama. Vejam, todas essas ondas dentro do diagrama, elas estão mostrando qual é esse ritmo de começo, meio e fim da atividade dos times. Então, nós já medimos a nossa iteração, qual era a linha mestre e como a gente está se comportando. Nós já medimos a quantidade de valores entregues de tempos em tempos.
E agora a gente vai conseguir medir também com esse CFD como estão as ideias, a entrada de novas ideias, o refinamento de novas ideias comparado com a velocidade de execução. Será que a gente consegue achar um equilíbrio entre pedidos, entendimentos, detalhamentos e construção? Pode ser que tenhamos muitos pedidos e pouca entrega. E o que isso significa? Depende. Avalie o seu contexto. Será que isso significa que você precisa de 2 times ágeis para fazer aquelas entregas para dar um equilíbrio nisso tudo? Ou não? Isso significa apenas que temos muitas ideias mesmo e a velocidade de execução, experimentos, testes de hipóteses estão a contento da empresa. O mais importante é ter visibilidade sobre o que está acontecendo. E para encerrar esse nosso ciclo de aprendizagem sobre metodologias ágeis, eu quero voltar com vocês em um item. As ferramentas serão várias. O que mais importa para a construção do seu time, para o seu dia a dia de trabalho com agilidade, é o seu pensamento. O quanto todos nós aqui estamos aptos a mudar de ideia, a abrir as nossas mentes e os nossos pensamentos para coisas novas, a avaliar cada situação como única, sem trazer experiências passadas como respostas absolutas. Essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês. Pensar ágil para agir de forma diferente. E lembrem-se sempre, agilidade não é rapidez. Rapidez é uma consequência de um comportamento que sabe mudar a rota, sabe mudar a direção, dependendo do que está acontecendo no seu dia a dia. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A gestão ágil é uma ferramenta inovadora que transforma a forma como os projetos são executados, impulsionando a produtividade, a adaptabilidade e a satisfação de todos os envolvidos. E quem está aqui para falar sobre esse assunto é o Edson Carlos, que tem profundo conhecimento da área. O Edson, você pode contar um pouquinho sobre você para a gente? Olá, Jean, tudo bem? Pessoal, eu sou o Edson Carlos, sou baiano, moro em São Paulo aí já tem 13 anos, eu já me considero ali um paulista. Sou casado com a Solange, que gosta aí de ser conhecida também como Sol, e pai da Solari, que também gosta de ser chamado com Sol. Já tem ali uma coisa em casa ali para resolver. 2 sistemas solares Dois sistemas em casa, solares, então Sol não falta, hein? Tenho 46 anos e mais de 25 anos de experiência profissional em tecnologias, projetos e agilidade. Atualmente, estou como Head de Agilidade da DASA, fiz MBA em Gestão de Sistema ali pela FIAP e Gestão de Tecnologia ali pela Unip. Uma coisa bacana, né, para poder falar um pouquinho dessa minha trajetória. Então aqui está um pouquinho ali das empresas que eu já passei, mas muito mais importante do que falar só da empresa, queria compartilhar com vocês um momento bem marcante, que foi minha transição de carreira. Tá. Quando eu saí ali da Expressa e comecei a trabalhar na Liga Solidária, que foi o momento que eu saí dos projetos tradicionais e comecei a trabalhar ali com os projetos ágeis. Um breve histórico ali do que seriam os métodos ágeis era uma nova forma de trabalhar as entregas e as grandes demandas. Se no modelo tradicional a gente levava muito tempo para fazer a entrega final, com o modelo ágil a gente começou a fazer entregas muito mais rápidas. Ok. E aí, nessa Liga Solidária, ela é uma ONG. E aí eu tive a oportunidade de levar essa iniciativa ágil para uma organização social de quase 100 anos. Então, foi um baita case. Transformou. Depois, transformou. Realmente, até hoje, ainda recebo muito comentários de coisas que a gente iniciou lá em 2018, que se permanece até hoje. Depois eu tive aí uma trajetória em empresas financeiras, que também foi bem bacana, passando ali pela B3, onde eu tive ali uma experiência de ágil, escalado, que seria você levar a agilidade para toda a organização, e não somente para um time. Ok. No Santander, eu consegui trabalhar muito mais forte isso também, que a gente tinha lá mais de 500 times trabalhando no modelo ágil,
E no Banco Carrefour, foi onde eu tive ali minha grande experiência olhando para projetos ágeis. A gente teve a oportunidade de, no primeiro ano, já ganhar uma premiação em 4º lugar entre as empresas mais ágeis do Brasil. E ano passado a gente foi agraciado com a 1ª colocação. Que demais. Então, assim, um exemplo de que realmente os projetos ágeis, bem feitos, bem organizados, vão trazer bons resultados para a organização. E agora eu estou com o desafio de levar aí essa agilidade transformacional para a DASA, qual vai ser um desafio bem bacana e eu estou bem empolgado. Ou seja, muitos benefícios que a gente vai vendo aqui ao longo dos nossos vídeos. Mas eu queria saber também um pouquinho fora do trabalho. Tem alguma curiosidade que você podia contar pra gente? Tenho sim. Quem me olha hoje assim, gravando, falando como professor, não imaginava que há um bom tempo atrás eu era uma pessoa tímida. Sério? Muito tímida. E aí a minha forma de extravasar um pouco essa timidez era escrevendo. Olha que legal. Então eu escrevo desde os 12 anos. Tá legal nem fazer a contabilidade aí. E aí eu trago aí um pouquinho dessa coisa de escrever. Então, escrevi já 2 livros de poesia. Um se chama Delírios e o outro se chama Amor Perfeito. Que legal! Ano passado eu lancei um livro de agilidade, chama Hábil e Ágil, que é justamente contando quais são as principais skills necessárias para criar produtos digitais. Então, sempre que eu estou ali, eu estou escrevendo, rabiscando alguma coisa. É uma forma que eu gosto bastante. Bom, agora que a gente já conhece bem o Edson, você pode seguir ele lá no LinkedIn, tá bom? Preparado para explorar a gestão ágil de projetos? Vamos lá? Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nesse bloco, vamos abordar as metodologias ágeis. O Edson, conta pra gente a agenda? Que bacana! Chegamos num momento bem crucial aqui da nossa aula. Nós vamos falar sobre fundamentos da gestão ágil de projetos. Vamos trazer aqui algumas práticas e métodos sobre Scrum e Kanban, dos mais utilizados hoje no mercado. Vamos falar sobre a implementação de algumas dessas práticas, né? Sprint, retrospectivas e reuniões diárias. Trazer ali desafios e benefícios da adoção da abordagem ágil e finalizar ali com um grande resumo. Perfeito, muito obrigado, Edson. Valeu. É isso, então no próximo vídeo vamos falar sobre os fundamentos da gestão ágil de projetos. Em um mundo corporativo cada vez mais dinâmico e competitivo, a gestão ágil de projetos permite a entrega rápida de valor e fortalece a capacidade de adaptação. Por onde que a gente pode começar a falar quando a gente fala de gestão ágil? Que bacana! Não tem como a gente começar a falar de agilidade que não seja pelo Manifesto Ágil. Quando a gente está falando ali do Manifesto Ágil, foram destacados 4 valores. O que a gente quer dizer? Que os itens que estão posicionados à esquerda, ele tem um valor um pouquinho maior do que os itens posicionados à direita. Não quer dizer que eles não têm ali o seu valor. Eles têm. Mas no momento que eu tiver que fazer uma escolha, eu sempre vou priorizar os itens à esquerda. Que são, interação entre indivíduos tem um valor maior que processos e ferramentas. É óbvio que a gente valoriza processos e ferramentas. Mas uma vez de seguir o processo ou seguir a ferramenta, eu vou dar um valor maior, um peso maior aos indivíduos e às suas interações. Produto funcionando mais do que documentação extensa. Então, se eu vou perder bastante tempo ali com a documentação, eu poderia dedicar esse tempo criando o produto e deixando ele funcional. Colaboração com o cliente mais do que seguir um contrato. Contrato é bom, é importante, mas ele não pode ser um impeditivo para que você construa uma relação ganha-ganha com o cliente. E talvez um dos valores ali que fundamentou o pensamento ágil é responder à mudança mais do que seguir um plano. É óbvio que seguir um plano é muito bom, mas se for necessário mudar, a gente vai mudar. Outra coisa interessante também são os 12 princípios que foram trazidos no Manifesto Ágil. Eu até costumo dizer que esse não deveria ser só os 12 princípios ágeis, mas os 12 princípios de qualquer empresa. Então, no momento da dúvida, onde eu vou priorizar quem eu vou atender,
você olha para esses 12 princípios, porque eles com certeza vão te ajudar nesse direcionamento. São entre eles, satisfazer o consumidor, isso é importantíssimo para qualquer organização, né? O olhar para o cliente, aceitar bem as mudanças, não ser resistente a mudanças, fazer entregas de maneiras frequentes, com qualidade, trabalhar de uma forma conjunta, apesar que toda empresa deveria trabalhar assim, evitar silos, né? Trabalhar todo mundo para um bem comum, confiar e apoiar no trabalho dos outros, ter uma conversa ali muito sincera, face to face. 7, né? Entregar aquele software funcionando, aquele produto funcionando, ou seja, com qualidade, totalmente funcional, sem erros, sem bugs. Ter um desenvolvimento sustentável. Aqui é todo o trabalho que o time fez, ele gerou algo que está sendo utilizado pelo cliente. E não aquelas entregas que o time trabalha e aquilo é descartado. Imagine isso ao longo do tempo. Então, tem que deixar o desenvolvimento sustentável. Ter uma atenção contínua ao trabalho, à qualidade, à forma que é feito. Manter a simplicidade, afinal de contas, né, o básico bem feito funciona. Você estimular que os times se auto-organizem para que eles realmente consigam entregar. E o 12 princípio, aquele que eu gosto bastante, é sempre de tempos em tempos você refletir sobre o seu trabalho e fazer os ajustes necessários para você melhorar, ou no planejamento, ou na execução. Então, quando a gente pensa na mentalidade ágil, nesse mindset ágil, uma coisa que a gente pensa é que a agilidade é sobre rapidez. Mas a agilidade não é só sobre rapidez. Ser ágil é você ser adaptativo e você também utilizar um framework, um método ou uma prática. Então, além sim da velocidade, é você adaptar rapidamente e utilizar um método. Tudo isso para quê? Para gerar valor para o cliente. E quando você fala de um método, a gente pode também adaptar esse método para a realidade da empresa ou não? Isso é uma coisa assim, escrito na pedra. Muito bacana essa pergunta. É um erro você imaginar, isso não é ser ágil, tá? O nome já diz, ó, é ser adaptativo. Sim. Se você pega um método, um framework, uma prática, e quer aplicar ela by the book, ou seja, de acordo com o guia, com o manual, você não está sendo adaptativo. Então, analisa o contexto da organização, analisa o projeto e seja adaptativo. Afinal, agilidade é sobre adaptação. Nada de by the book aí. Perfeito. Muito bom. Quando a gente fala da agilidade, né, desse manifesto ágil, uma coisa que é bacana é que existem diversas práticas. Então, vamos pensar na agilidade como um grande guarda-chuva. E aí eu tenho algumas práticas como Scrum, né, que é uma forma de você fazer gerenciar, Kanban, Extreme Programming e todas as outras. Alguns métodos são focados para a parte de engenharia, de tecnologia, de desenvolvimento, e outras são voltadas para o gerenciamento desse projeto. Então você precisa analisar, combinar esses métodos, esses frameworks, para atingir um grande resultado. Dentro dos principais frameworks aqui, a gente vai falar aqui sobre os mais utilizados hoje no mercado. Então, nós temos um chamado ITIL, que ele é muito sobre governança de serviço de TI. Ele garante que a gente, toda vez que for liberar um produto para o cliente, ele tenha passado por testes e padrões de qualidades que sejam aceitáveis. Então, ele evita ali aquele retrabalho. Muito bem utilizada, tá? Em grandes corporações, utiliza muito. Um exemplo que eu queria dar é que lá no Banco Carrefour, ano passado, a gente adequou o nosso padrão de governança de serviço de TI ao ITIL 4. Ele ainda estava usando o modelo antigo, que era o ITIL V3, que ela não é nada ágil. E aí a gente fez um processo, foi bem bacana e trouxe resultados muito bacana ali, utilizando o ITIL 4. Outra que eu não poderia deixar de falar é sobre o Lean. A gente até costuma dizer que o Lean é a mãe ali de todos os métodos, de todos os frameworks. Por quê? Muitas das coisas que a gente usa hoje foram inspiradas nesse movimento Lean, que por sua vez veio lá do sistema Toyota de produção. Então, quando a gente fala ali de fluxo Kanban, sistema puxado, sistema empurrado, várias métricas que a gente tem ali, também, enfim, era do Lean. Então, o Lean, ele está ali embutido
dentro hoje das melhores práticas ágeis do mercado. Uma outra também muito bacana chama Extreme Programming. O legal desse nome Extreme Programming é que ele diz o seguinte, olha, se algo que você fez foi bom, faça mais. É exatamente o extremo. Uhum. Então, se você testou algo e isso foi bom para o projeto, teste mais. Uhum. Se você documentou e foi bom, documente mais. Até hoje, conheci apenas uma empresa que utiliza o Extreme Programming. Ele desenvolveu um sistema de gestão escolar. E segundo esse meu amigo, ele adorava muito essa Extreme Programming porque ele estava sempre evoluindo e sempre melhorando. Várias técnicas que a gente usa no Scrum e no Kanban vieram do Extreme Programming. E muitas vezes a gente acaba utilizando ela até sem conhecimento, mas é um método muito utilizado hoje, com essas técnicas, com essa prática, que ajudou muito a pensar na qualidade do trabalho e na entrega desse resultado. Você tem um favorito dentre esses aí? Eu gosto muito do Scrum e gosto do Kanban. Aham. Mas o Scrum hoje, para mim, é o que eu mais gosto, porque ele serve como uma education muito forte para essa mentalidade ágil. Entendi. Todo mundo que entra na agilidade acabou indo para o Scrum e depois evoluindo para alguma outra prática. Entendi. Legal. Quando a gente fala do ciclo de vida para a gestão de projetos ágeis, ele é um pouquinho diferente do ciclo de vida para projetos tradicionais, Uhum. porque ele se baseia em dois segmentos, o incremental e o iterativo. Iterativo aqui tem a ver com algo cíclico, que a gente vai fazer de tempos em tempos. Uhum. E o incremental é, a cada vez que eu finalizo esse ciclo, eu preciso ir entregando algum resultado de valor. Então, quando você pensar na agilidade, sempre você vai ter que pensar no iterativo e no incremental. Então, se eu não estiver entregando nada a cada ciclo, eu não estou sendo ágil. De jeito nenhum. Você está sendo qualquer coisa menos o ágil. Se não estiver entregando algo, ou seja, incrementando o seu produto a cada tempo, Uhum. não está sendo ágil. Porque a agilidade, ela realmente se baseia nisso. Pequena entrega de valor de forma constante. Está lá no princípio nosso, né? Uhum. Entregas frequentes de software funcionando. Então, se quiser ser ágil, tem que ser iterativo e incremental. Muito bem. Vamos para a nossa próxima entrega, então, nosso próximo vídeo? Vamos sim. Bom, no próximo vídeo, a gente vai abordar as principais metodologias ágeis. A gente se vê lá. Para que um projeto funcione de maneira eficiente, é importante escolher a metodologia que melhor se adapte às suas características, à cultura da equipe e às necessidades do cliente. O Edson, o que é importante a gente destacar aqui nesse conteúdo? Legal. Quando a gente fala do tipo de gestão de projeto, a gente tem vários modelos. A gente falou do modelo tradicional, falamos também agora do modelo ágil, e tem um que está crescendo muito hoje no Brasil, que é a gestão híbrida de projeto. Então vamos falar um pouquinho aqui da abordagem ágil. Scope é pouco conhecido e ele é refinado ao longo do tempo, então não tem problema de eu saber todo o escopo. Eu já posso começar a trabalhar. Ele tem uma característica muito grande de ter times multifuncionais, ou seja, diversas funções trabalhando junto. A gestão dele já é descentralizada. Se no modelo tradicional eu tinha a figura do gerente de projeto, detentor da informação, no modelo ágil ele é diferente. A informação está descentralizada no time. Todo mundo trabalha com empirismo. O empirismo é o quê? Você aprende com base na sua própria experiência. Ou seja, com seus erros e acertos, você vai aprendendo e evoluindo. A tendência é que você não cometa os mesmos erros e isso faça você crescer cada vez mais. As entregas são feitas num prazo de curto muito menor. Eu não preciso chegar no final do projeto. Eu já consigo fazer pequenas entregas. Outra também é, o meu planejamento, o meu cronograma, não precisa ser de todo o projeto. Eu posso fazer roadmap por trimestre. Isso ajuda a trazer uma visibilidade e entrega muito mais rápidas para quem está acompanhando o projeto. Gestão de custo também vai ser relacionada ao time e não mais a todo o escopo do projeto, porque eu estou trabalhando por entrega de funcionalidades. E isso
nos ajuda muito a colocar numa situação que acontece bastante, tá? Mudança. Toda hora vai ter mudança nos projetos. E o ágil consegue absorver a mudança de uma maneira muito mais fácil do que do modelo tradicional. Perfeito. E aí eu quero trazer aqui para vocês das práticas mais conhecidas, que é o Scrum. E o que é o Scrum? Ele é um framework. Quando a gente fala um framework, eu quero dizer que ele é uma estrutura. Então, existe ali uma forma estruturada de você trabalhar a gestão de demandas no modelo ágil. Então, essas pessoas no Scrum, elas se unem para resolver problemas complexos e adaptativos. Uhum. Não é só para coisa simples ou coisa pequena, não. Problemas complexos também podem ser resolvidos ali com o Scrum. Então, o Scrum é esse framework, essa estrutura, que já foi criada ali desde os anos 90. Não é algo novo, já está aí consolidado no mercado há muito tempo. O foco do Scrum está em promover a eficácia, é você realmente entregar o produto de maneira mais adequada. Edson, quando a gente pergunta ali, onde eu posso usar o Scrum? Uma pergunta que sempre vai acontecer. Você pode aplicar ele em vários cenários, ele se adequa. Desenvolvimento de software, projetos de RH, projetos de escola, projetos de marketing, projetos de governo, ou seja, onde você conseguir ter ali problemas complexos e adaptativos, você pode utilizar o Scrum. E tem algum que eu não posso usar? Que ele não funciona? Ótima pergunta, Jean. Tem sim. O Scrum, ele se baseia muito na adaptação. Então, se eu tiver um cenário de um projeto que tem pouca mudança, então você praticamente perde o benefício de utilizar o Scrum. Uhum. Então, para aqueles projetos que você já sabe do início ao fim que aquele escopo não vai ter mudança, construção de um prédio, a construção de uma estação do metrô, você usar o Scrum não vai trazer nenhum benefício. Não é que seja proibido usar, mas ele não vai trazer o benefício. Mas naqueles cenários complexos, de incerteza, onde você precisa refinar o entendimento, aí o Scrum vai cair muito bem como uma luva. E que tipos de produtos você já usou o Scrum? Ah, legal. Já utilizei Scrum basicamente para criar conteúdos de cursos, Que legal. criar livros, porque você pega ali uma grande ideia, que seria a visão do que você quer, e você vai entendendo, olha, eu vou ter o foco somente nessa semana ou nesse mês para entregar esse resultado. Você não precisa se preocupar com o todo. Você minimiza a atenção e você fica focado. Tá. Né? Já diziam, né? O foco não é dizer sim para uma coisa, é dizer não para muitas outras coisas. Então segue a dica ali, o Scrum Levar pra ajuda. vida, hein? Muito bom. A gente pode continuar. Bacana. Então, trazendo aqui um pouquinho da ideia do Scrum, ele exatamente é essa estrutura. Se a gente conseguisse explicar o Scrum em uma imagem, essa seria a imagem, onde a gente consegue o quê? Receber todas as demandas que tem da organização, criar uma lista de necessidades e ir priorizando essas necessidades. E aí a gente tem um limite de trabalho bem bacana, que é o que a gente chama de sprint. Lembra que a gente falou de um ciclo iterativo? Então, a sprint é essa iteração, que pode ser de 1 a 4 semanas. Então, obrigatoriamente, ao final de 1 ou de 4 semanas, eu preciso entregar um produto funcional. Normalmente, né, nas organizações, as sprints duram 2 semanas. Então, a cada 15 dias, eu preciso entregar um pedaço do meu software funcional. Já tem que estar rodando alguma coisa ali. Já tem que estar útil e já gerando valor para o usuário. E aí, isso é lá no planejamento que eu vou definindo o que eu vou entregar a cada sprint. Exatamente. Quando você tem as reuniões de planejamento, que ela acontece a cada 15 dias, você já planeja o trabalho a ser realizado durante essas 2 semanas. Entendi. Então, a cada 15 dias, você tem uma reunião de planejamento definindo as entregas. Fez a entrega, um novo planejamento é realizado. Só que você não precisa planejar mais o projeto como um todo. Você só planeja um pedaço dele. E isso torna ele ágil. Que é o que é ágil? Entrega rápida, adaptativa, seguindo ali um framework, nesse caso o Scrum. Legal. Legal? Então, a gente já falou bastante aqui do fluxo Scrum, mas eu queria trazer uma definição que eu acho bem bacana, tá? Processo iterativo e incremental. Então, eu faço essas entregas pequenas e parciais,
Estou sempre entregando valor. Qual é o nosso grande segredo aqui do Scrum? Eu preciso entregar o maior valor mais cedo. Então, se eu tenho uma funcionalidade que gera muito mais retorno e deixa meu cliente muito mais feliz, é o que eu vou priorizar. Você vai focar naquilo. Muito naquilo. Eu não preciso esperar um tempo todo para entregar todas as funcionalidades. Eu antecipo ela. Uhum. Esse é um mindset ágil. Você tem uma redução muito grande das incertezas, porque você está sempre entregando. A motivação do time também fica muito bacana. Você não passa um tempo só trabalhando e depois você vê se gerou resultado ou não. Você já consegue medir isso. Fica mais produtivo Muito mais mesmo, produtivo. Né? Uhum. Quinzenalmente você já consegue. E ele tem um foco muito grande na melhoria contínua. Quando a gente olha aqui com muito mais atenção e carinho, tá, gente? O fluxo do Scrum, ele é um grande PDCA, que é uma técnica de melhoria contínua, Tá. onde você planeja, executa, faz uma checagem e depois faz uma ação. Tá. E aí depois isso se repete como um ciclo de melhoria contínua. Isso é uma técnica? É uma PDCA? técnica que vem lá do Lean, como a gente comentou, né? Tá. O Lean traz bastante técnicas bem bacanas e é utilizado aí por todos os métodos. Entendi. Outra coisa que a gente fala é da auto-organização. Então, times multifuncionais, as tarefas são do time e você tem um forte comprometimento com o resultado. Nós temos 15 dias para trabalhar, nós temos 2 semanas. O que a gente vai focar? Naquilo que a gente se comprometeu. Eu não evito distrações de pegar mais trabalho do que eu seria capaz, Uhum. ou até de desviar dessas informações. Outra coisa que é importante falar, que o cliente, olhando para a metodologia ágil, ele é um parceiro. Ele tem um envolvimento desde o início do projeto. Uhum. Diferente do modelo tradicional, que você coloca ele só no início ou só no final. Uhum. Aqui não. Em todo momento o cliente está fazendo parte dele. E menos planejamento e mais mudança. Ou seja, a mudança ela é bem-vinda dentro do fluxo Scrum. Mas aí ele é parceiro, o cliente ele é parceiro, ele participa através de testes? Como que é essa participação dele? Legal. Normalmente ele tem ali uma pessoa, um profissional multifuncional, que a gente chama de Product Owner, dono do produto, Tá. que interage com o cliente. Ele é o representante do cliente dentro do time. Tá. E ele acaba trazendo essas demandas. Mas quando tem a reunião de apresentação do trabalho, o cliente ele pode participar. Ah, legal. Então, se tiver a oportunidade, e isso é bem bacana, já tive alguns cenários desse, onde o cliente é convidado para ver a apresentação do produto pronto. E aí ele consegue dar uma opinião, se ele gostou, se ele não gostou. O que é bacana é que você pega o feedback do cliente, no outro dia você já está planejando a nova interação. Você já pega o feedback dele e você já melhora. Com o que ele gostou, você continua fazendo. Com o que ele não gostou, você analisa direitinho, causa raiz, vai lá e tenta evitar para fazer novamente. Legal. E aí o Product Owner, ele ele traz isso numa outra linguagem ou não? Isso. Normalmente ele vem com a linguagem de negócio, Tá. né? Ele traz essa linguagem de negócio, e ele precisa passar para o time numa linguagem técnica. Tá. Uma linguagem, porque normalmente são desenvolvedores que vão estar desenvolvendo. Uhum. Ele é responsável, então, por fazer essa tradução entre a necessidade do cliente, regra de negócio e aquela parte de tecnologia. Legal. Bacana? Bom, uma coisa que é bom de falar, que os pilares e os valores do Scrum, e eu gosto muito, que é a transparência, a inspeção e a adaptação. A gente costuma chamar no mercado de TIA. É a TIA do Scrum. Por quê? São pilares muito fortes. Tá. Tudo tem transparência, inspeção e adaptação. Se antes a imagem ficava somente com o gerente de projeto, agora não. Todo o time sabe o que está acontecendo. E a gente, de tempos e tempos, você vai inspecionar o trabalho e você vai adaptar de uma maneira muito mais rápida e mais precisa. Quando eu olho os valores do Scrum, são aqueles que nos motivam. Então, todo time Scrum, ele vai prezar muito forte pela coragem, foco, comprometimento, respeito e abertura. Isso faz com que o time consiga ter conversas sinceras, justamente visando a melhora do trabalho como um todo. Então, que é de todo, né? É de todo mundo, exatamente. Legal. Você vai falar do Kanban agora? Isso, agora eu vou falar sobre o Kanban, que também é uma prática muito utilizada. Esse método Kanban, ele não é o mesmo Kanban que veio do Lean. Ele é um Kanban específico para desenvolvimento de software,
que foi criado ali pelo David Anderson. Uhum. Esse Kanban, ele traz também alguns valores, e é bem bacana, e algumas práticas que a gente gosta muito. Dentre elas, você precisa visualizar todo o trabalho, você precisa limitar a quantidade de trabalho que está sendo feito. Quantas vezes a gente inicia um monte de trabalho e não finaliza? Porque falta para a gente essa visão de quantas coisas a gente está fazendo ao mesmo tempo. Então, limitar o WIP, que é o Work in Progress, ajuda a melhorar o nosso trabalho. Gerenciar o fluxo de trabalho, tornar as políticas explícitas. Como eu sei que uma tarefa está pronta para avançar na etapa? Uhum. Qual é esse acordo? Qual é essa política? Eu preciso deixar isso claro. Realizar o ciclo de feedback para justamente melhorar no planejamento e na execução e sempre melhorar e evoluir. Isso é que traz ali a origem do Kanban. Todo mundo talvez conheça o Kanban muito por ser fluxo, né? Então, quando a gente fala de Kanban, a gente imagina do fluxo. Esse aqui é um exemplo bem bacana de um fluxo do Kanban, onde a gente vai ali, ó, desde a backlog, eu tenho uma coluna específica para prioridade, depois eu tenho uma de análise, desenvolvimento, até chegar na última coluna, que é o pronto. Então, fica muito claro que os itens nascem da esquerda para a direita e você quer sair da sua lista de prioridade até chegar no pronto. Então, a maneira de você visualizar esse trabalho e gerenciar ajuda muito. Gosto bastante do método Kanban, principalmente dessa gestão visual, que também lá do modelo tradicional eu já gostava das estruturas analíticas de projeto. Aqui você já vê o dia a dia, as atividades sendo executadas. Então, é sempre bacana você ter esse quadro Kanban e gerenciar ele da melhor forma possível. Ok. Legal. Então, a abordagem híbrida que a gente comentou, como é que é? Eu tenho que pensar ali no planejamento de estrutura, ou seja, em alguns momentos, o Scrum e o Kanban, ele não aborda tudo, mas o modelo tradicional ajuda. Então, eu vou usar escopo, orçamento, eu posso usar essas abordagens do modelo tradicional combinada com a minha abordagem ágil. Execução e monitoramento e controle. Também eu consigo utilizar isso do modelo tradicional, combinando com a parte ágil. Comunicação e entrega, também importante, né? Seja o gerenciamento dos stakeholders, a geração de valor, alinhamento de expectativa. Isso, às vezes, não é abordado no modelo ágil. Mas no modelo tradicional, ele é abordado e funciona. Eu vou complementar essas informações. Aproveitamento de previsibilidade, né? Eu consigo ter ali uma previsão de quanto vai terminar. Eu consigo ter uma abordagem rápida de mudança, combinando com o modelo tradicional, e também a melhoria na comunicação e no engajamento dos stakeholders. Então, combinar esses dois métodos, né, em alguns projetos, você usa mais o ágil. Em outros projetos, você usa mais o tradicional, analisar o contexto da empresa, ver o que faz sentido e usar o melhor dos dois mundos, que com certeza vai ser muito benéfico para a organização. Eu estou curioso se você já usou essa abordagem. Uso sempre. Algumas coisas de gestão orçamentária, de identificação de partes interessadas, eu sempre uso o modelo tradicional. E deixo ali um modelo ágil muito ali para a parte da execução, porque ele entrega valor muito mais rapidamente. Claro. Aquilo que ele não aborda, com certeza eu uso as técnicas do tradicional. Perfeito. Vamos para o próximo? Vamos sim. É isso aí. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre a implementação de práticas ágeis. Te vejo lá. A adoção de práticas ágeis pode transformar a maneira como os projetos são gerenciados, levando a melhores resultados e a uma maior satisfação dos stakeholders. Edson, quais que são as principais práticas ágeis? Bacana. Eu quero trazer aqui as principais cerimônias do Scrum. Tá. Elas são 5 cerimônias. A gente tem a Sprint, que é onde exatamente o trabalho acontece, também chamada de iteração. Nós temos a Daily, que também faz ali uma inspeção e adaptação de forma diária, reunião muito bacana, que eu curto muito. Temos o planejamento da sprint, que é o que a gente vai planejar para ser trabalhado durante a sprint. A revisão da sprint
é quando a gente faz a entrega daquilo que a gente planejou, do que foi executado. E a retrospectiva é quando a gente faz ali uma análise do que deu certo ou não. Se a gente lembrar lá dos princípios ágeis, lembra do refletir e ajustar? Uhum. A retrospectiva e a revisão da sprint serve para isso também. Ótimo. Então, falando das cerimônias, cada evento é uma oportunidade para você inspecionar e adaptar o tempo inteiro no Scrum. Então, a gente fala muito da mudança, da evolução contínua. Então, a gente tem momentos específicos para que isso aconteça. Eles são projetados praticamente para trazer a transparência necessária. Uhum. E lembra quando a gente falou da TIA do Scrum? Uhum. Transparência, inspeção e adaptação. Então, as cerimônias é esse momento onde você deixa tudo transparente e faz a inspeção e adaptação constantemente. Tá. Os eventos, eles são usados ali no Scrum para criar aquela regularidade. Para quê? Para que a gente consiga falar o tempo inteiro como evoluir, como está o andamento do projeto, para que a gente consiga realmente estar alinhado. Diferente do modelo tradicional, que será feito lá no final do projeto, a gente faz aqui de maneira constante. Uhum. O ideal é que todos os eventos sejam realizados numa regularidade, no mesmo horário e local. Por quê? Se eu já faço a reunião de planejamento toda segunda-feira de manhã, eu já sei que a cada 15 dias, que é o normal das organizações, fazer a cada 2 semanas, eu vou ter essa reunião de planejamento segunda-feira de manhã. Isso reduz complexidade. Quando vai ser a reunião de planejamento? Quando vai ser a próxima? Eu não preciso mais me preocupar com isso, porque eu já tenho uma regularidade. Então, recomendamos muito fortemente que você faça ali no mesmo horário e sempre no mesmo local. Essas cerimônias, elas seguem um roteiro ou isso vai depender de cada empresa, de cada projeto? Ela segue um roteiro que é realmente... Lembra que eu falava do framework Scrum? Essa estrutura, ele diz como você deve conduzir Tá. e existe uma ordem Tá. sequenciada dessas cerimônias. Perfeito. Legal? Uhum. A sprint é esse evento maior, que é onde realmente a mágica acontece. É onde você trabalha, onde a execução do projeto ela é realizada. Uma sprint, ela pode durar de 1 semana a 4 semanas. Normalmente, as empresas aqui no Brasil utilizam uma sprint de duração de 2 semanas, tá? Uhum. Esse aí é o maior exemplo que a gente tem. Sempre trabalhei ali com 2 semanas e é um número muito bom, porque realmente garante entregas frequentes. Quando eu falo do planejamento da sprint, ela, na verdade, é o quê? Ela ajuda você a definir qual foco vai ser trabalhado durante a sprint, durante a iteração. E ela é importantíssima. Existe uma forma de você conduzir ela, que é basicamente seguindo 3 tópicos. A primeira, por que essa sprint é valiosa? Essa pergunta, assim, é até interessante. Na verdade, qual é o valor que eu quero gerar para o meu cliente nessas 2 semanas seguintes? Então, o Product Owner, ele precisa identificar aquilo que gera mais valor para a organização e priorizar. Lembrando, né? O ágil sempre quer entregar o maior valor para o cliente. O segundo momento é o que pode ser feito nessa sprint. Ou seja, eu tenho um período de 2 semanas. O que eu consigo fazer em 2 semanas? O time, ele olha para o seu histórico das outras sprints e ele já sabe o quanto ele consegue trabalhar em 2 semanas. Aí ele vai e identifica para o time dizendo, olha, a gente consegue entregar essa quantidade de trabalho. E no terceiro momento é como o trabalho vai ser realizado. É aqui que ele pega e cria as tarefas, as atividades que vão ser executadas durante a sprint. Então são esses 3 tópicos que a gente precisa seguir para fazer uma boa reunião de planejamento. E quem conduz ela? Legal. Cada tópico é conduzido por um papel. Tá. Então, o tópico 1, por que ela é valiosa, é conduzida pelo PO, pelo Product Owner. O tópico 2 e o tópico 3 são pelos desenvolvedores. É quem realmente executa. Uma coisa bacana do Scrum é o especialista é a pessoa responsável por dar a sua opinião. Então, nesse caso, na Plane, é dividido dessa forma. Tá bom. A Daily. O que é a Daily? É uma reunião diária, a gente até costuma brincar que é uma reunião diária todo dia. Ela não é dia sim, dia não. É todo dia.
E ela é uma das cerimônias mais emblemáticas da agilidade. Ela serve para trazer transparência. A duração máxima dela é de 15 minutos, no qual eu preciso passar a informação do time no que eu estou trabalhando. Se eu tenho algum problema, algum impedimento, algum bloqueio que está me impedindo de fazer aquela atividade. E eu deixo isso transparente para todo o time. Então, é uma reunião crucial para justamente trazer transparência. Todo mundo no time sabe o que cada um está fazendo e se tem algum impedimento, algum bloqueio. E dura 15 minutos, independente do tamanho do time? É um desafio, é um desafio. Nem todo mundo do time é obrigado a falar durante essa cerimônia. O importante é que aqueles itens mais críticos, mais importantes, que tenham bloqueio, sejam realmente ali apontados nessa reunião. Não é para resolver durante a daily, até porque é 15 minutos. Mas pelo menos você sinaliza que tem um bloqueio, um impedimento. Perfeito. Muito legal. A Sprint Review, ou revisão da Sprint, é o momento que a gente faz a entrega daquilo que planejou. Então, se na Plane eu defini o que eu ia fazer, na Review eu mostro o produto entregue. É nesse momento aqui que a gente pode convidar o cliente para participar. E aí o cliente ele vai ver o produto já funcional. Não é piloto, não é POC, não é que funciona na minha máquina. É produto funcional, já pronto para ir para a produção, se for o caso, se assim o PO decidir. E aqui você demonstra, conforme o planejado, o que já foi entregue. E essa Sprint Review, ela acontece de quanto em quanto tempo? Como que é definido? Legal. Uma vez que você definiu a sprint, que, né, aquele tempo do ciclo da iteração, se é de 2 semanas ou um mês, a review ela fecha isso. Então, se eu faço a plane a cada 15 dias, a review também a cada 15 dias. Entendi. Se minha sprint é de um mês, elas sempre andam juntas. Entendi. Legal? Então, se eu faço uma sprint, por exemplo, de um mês, então eu vou ter ali a plane no início do mês e eu vou ter ali a review no final do mês. Normalmente, a gente usa 2 semanas para fazer a sprint. Então, também, a cada 15 dias, você faz a review. Legal? Bom, uma outra cerimônia que também muito bacana é a retrospectiva da sprint. É aqui, gente, que a gente faz a famosa lições aprendidas. O que é bacana, quando a gente olha o modelo tradicional, as lições aprendidas é só lá no final do projeto. No ágil, a lição aprendida é num período mais curto. Pegando o nosso exemplo de um sprint de 2 semanas, então a cada 2 semanas eu analiso o que eu planejei, o que eu realizei e quais são os aprendizados. E aqui é importante, você pode ter feito algo positivo, que deu um resultado muito bom. O que você faz com isso? Você vai replicar esse ensinamento. Ou pode ser que algo não saiu tão bem e gerou um prejuízo. O que você vai fazer? Um plano para mitigar, para evitar que isso aconteça. E é legal, então, que toda retrospectiva saia com um plano de ação, saia com ações de correção ali. Ao final dessa retrospectiva, o que é bacana, finalizou a retrospectiva da sprint. Logo em seguida, você volta de novo a fazer a reunião de planejamento. Que legal. E isso vira cíclico. Por isso que a gente fala que o ágil é iterativo e incremental. Sempre com foco ali na evolução e melhoria contínua. Então, tem uma sequência, né? Tem uma sequência. Eu planejo, aí eu entrego, né? Revejo tudo. Faz a retrospectiva e planeja de novo. Planejo de novo. E aí vai nessa sequência fazendo entrega a cada vez. E aí dentro do Scrum tem um tempo determinado para isso acontecer? Assim, um limite de hora mesmo? Exatamente. A depender do tamanho da sprint, as outras cerimônias elas são proporcionais. Então, se eu tenho uma sprint de 30 dias, eu vou ter algumas horas. Quando a gente olha para um sprint de 15 dias, o tempo dele é mais reduzido. Uma retrospectiva fica 1h30, uma review de até 2 horas para sprint que eu tenho ali até de 2 semanas. Então, é justamente isso. É um tempo suficiente para que você analise as 2 semanas de trabalho que você realizou. E dentro dessas sprints é documentado? Sim. Toda retrospectiva, principalmente quando você olha para a melhoria contínua, ela deve sair com um documento. Ela deve sair ali com um plano de ação. Quando a gente fala da review, ela está apresentando já um produto pronto. Então, quem faz as anotações, normalmente é o Product Owner, o PO,
onde ele olha o feedback do cliente e ele vai tentando pegar melhorias para melhorar o produto. Tá, E aí ele faz a anotação. entendi. E eu fiquei com uma dúvida também na Daily. O que que eu observo ali? São só os problemas? É só visibilidade? Tem alguma outra coisa que eu consigo ver ali? Legal. A grande ideia da Daily é trazer a transparência do que está sendo realizado. Tá. Então você olha tantas métricas, Uhum, seja como está a evolução, uhum. principalmente o planejado e o realizado. E sim, se tiver algum bloqueio que esteja impedindo para que ele seja removido o quanto antes. É uma forma de monitoramento também? Muito, sim. Só que ele é mais rápido, porque como é um Uhum. período curto de 2 meses, Sim, você consegue agir muito rapidamente e o resultado também é mais rápido. perfeito. Vamos para o próximo? Vamos lá. Então é isso. No próximo vídeo a gente vai falar sobre os desafios e os benefícios da adoção de abordagens ágeis. Discutir os desafios e benefícios da adoção de abordagens ágeis pode ajudar gestores a prever problemas e potencializar vantagens. O Edson, eu queria que você começasse pelos desafios. Nossa, quando a gente fala de mudança, não é natural para o ser humano mudar. Não. Então, uma coisa que a gente vai saber, ao adotar abordagens ágeis, Aham. em qualquer contexto, qualquer empresa, tamanho, uma coisa que a gente vai ter é resistência à mudança. Sim. Então, algumas pessoas resistem a todas as mudanças. Não é só qualquer uma, legal? Uma transição para esses métodos ágeis Uhum. faz com que a gente tenha esse olhar também, entender exatamente quais são essas mudanças, quem pode ser impactado ou não. Algumas pessoas vão ganhar pessoalmente e profissionalmente com as mudanças, já outras irão perder. Então, compreender como essas mudanças vão afetar a organização como um todo é muito importante para o sucesso de uma adoção de abordagem ágil. Ok. Então, é importante que você mapear, entender quem pode perder poder, prestígio, influência ou qualquer outra coisa na hora que você fizer essa transição para a abordagem ágil. Mas tão importante quanto entender isso, é muito importante como você pode criar uma coalizão. Uhum. Ou seja, quem seriam os seus apoiadores que vão te ajudar nessa jornada aí de transformação para adotar abordagem ágil. E dentro da sua experiência, tem algum departamento, alguma função, sei lá, que as pessoas são mais fechadas para Eu vou te mudança? falar que já foi muito maior a Aham. resistência. A gente teve um momento bem crítico quando a abordagem ágil começou a ganhar influência aqui nas empresas no Brasil. Hoje a resistência ainda é menor, mesmo assim ela existe. Então, a gente só precisa entender ali como é que vai mudar o papel, como é que vai mudar o setor. Então, pode ser que você tenha uma área inteira de gestão de projetos ali Uhum. no modelo tradicional e, naturalmente, os projetos tradicionais vão ser substituídos por uma abordagem ágil. Tá. Então, tende a diminuir a necessidade ali Uhum. de gerente de projeto mais tradicional. Ele precisa mudar para essa abordagem um pouco mais ágil. E, em alguns casos, como a gente comentou, um modelo mais híbrido de Uhum. trabalhar, onde você combina os dois. Então tem menos a ver com a área e mais com a pessoa Mais em com a si. pessoa em si. Legal, Tá? Pensando muito ali no que ele pode perder ou ganhar com essa transição. entendi. Bacana? Legal. Existe um estudo muito bom que fala que quando você faz um recorte de qualquer população, Uhum. você consegue identificar ali alguns grupos de pessoas, onde você tem ali 50% dele considerado pragmático, Tá. 25% conservadores Uhum. e 25% a gente chama ali de criadores ou originadores. Tá. A ideia é que a gente identifique esse público o quanto antes. Uhum. Porque dentro da nossa abordagem, a gente precisa identificar qual desses grupos vai poder nos ajudar nessa adoção da abordagem ágil. Legal? Vou detalhar um pouquinho cada um deles.
Quando a gente chama de conservador, o que é que tem um conservador? Olha, eles realmente adoram a previsibilidade. Eles têm uma situação que ele tem um foco muito grande na detalhe, em rotina. Ele tem uma preocupação assim, ó, de ser muito organizado, muito disciplinado. E eles preferem que a mudança aconteça, mas que a estrutura atual continue. Como? Eu quero que mude, mas que fique igual. Esses conservadores, eles tendem a ter um pouquinho mais de resistência. Claro. O que a gente falou dentro do ágil? Que você vai, aos poucos, descobrindo a necessidade e você vai fazendo um planejamento e entregando rapidamente. Diferente do modelo tradicional, que eu preciso pensar no projeto como um todo. E como que você consegue perceber quem que são os conservadores, o que eles falam, assim, como que é? Normalmente, quando você começa a trazer essa abordagem ágil, de práticas, normalmente esses conservadores dizem, não, isso aqui não funciona. Eu nunca vi, já testamos, não. Só tem que fazer desse jeito, né? A gente até costuma dizer lá que tem um pouco da síndrome de Gabriela. Sei. Sabe? Nasci assim, cresci assim. Por quê? Mas na fala, na postura da resistência, você já consegue identificar rapidamente. É aquela pessoa famosa chuva do churrasco, né? Não gostei, vai eu acho que isso aqui não vai funcionar bem aqui, sabe? Queria te dar uma dica, mas normalmente é muito fácil de descobrir. Ok. A gente tem agora os originadores. Esses aí são aquelas pessoas que adoram a mudança. É para mudar? Tô dentro. Não, mas eu não sei ainda o benefício. Não, conta comigo. Então, normalmente essas pessoas, eles estão na outra extremidade. Eles já são aquelas pessoas que eles querem realmente a mudança. Às vezes eles querem a mudança pela mudança, não necessariamente pelo resultado. Então, eles vão te apoiar, mas tem que estar ali acompanhando de perto, né? Porque eles podem também se desmotivar rapidamente, porque eles querem mudar o tempo inteiro. É legal você ter o apoio dele, mas entender ali que você tem um benefício para trazer. Então, esses 25% ali dos originadores, com certeza vai apoiar o grupo, vai apoiar a mudança, vai apoiar a adoção. Eles vão já se voluntariar. Eu quero fazer parte da mudança, quero fazer parte da adoção. Em todos os processos que eu já trabalhei, eu sempre achei esses aí muito mais fáceis de convencer. Você só precisa explicar, nós vamos mudar, esse é o benefício, e eles já se candidatam. Até pelo fato deles se empolgar em Muito fazer algo rapidamente, diferente, isso. né? Legal. O que eu tenho aí de ponto de atenção é, mais uma vez, eles podem mudar rapidamente de opinião, e aí nem bem terminou o Scrum, já querem colocar um Kanban, nem bem terminou o Kanban, eles já querem ir para o ágil escalado, e eles já podem querer mais. Então é legal alinhar as expectativas. A longo prazo eles dão mais dor de cabeça que o conservador. Exatamente. E aí a gente tem o pragmático. O pragmático é 50%. A gente pode classificar ele como aqueles que ficam em cima do muro. Ou também assim, ó, quero ver para crer. Não, deixa fazer um piloto primeiro. Deve ser bom, não é? Até pela fala, pela postura, você também consegue identificá-los rapidamente. Então, normalmente, eles são agradáveis e flexíveis, mas eles não se comprometem. Não se compromete logo de cara. Aí fica, não, tá bom, deixa eu ver aí como é que vai acontecer. E legal é que toda vez que você for fazer um projeto de adoção, de transformação, você já vai estar com os originadores, ok? Coloca o pragmático também no grupo. Porque quando ele vê o resultado da adoção, desse projeto piloto, desse primeiro projeto, ele rapidamente vai convencer os outros pragmáticos. Que ele vai dizer, olha, eu não tinha tanta fé que isso ia funcionar aqui, mas eu gostei do que vi. Então, além de você trazer os originadores, também você deve incluir nesse grupo de transformação quais são os pragmáticos. E eles realmente ajudam a levar essa informação para os demais, legal? Então, ele é muito mais orientado à equipe do que os demais. Então, por isso mesmo, ele acaba levando essa informação, esse detalhe, e por ele pertencer a esse grupo do pragmático, ele é bem ouvido também pelos demais pragmáticos do grupo. Ele funciona como um influenciador também. Ele é um influenciador. Porém, um detalhe, ele é aberto a ouvir os dois lados do argumento. Ou seja, ele consegue ouvir o originador da mudança que apoia, que vai ser bom,
como ele consegue ouvir do conservador. Uhum. Isso não funciona, aqui não, já testamos, talvez não funcione e seja pior. Então ele vai estar aberto a ouvir os dois argumentos. Tá. Importante que a gente saiba lidar com isso muito bem. Legal? Uhum. E ele faz ali também uma grande mediação entre esses dois grupos. Ele não fica só em cima do muro. Ele fala, não, vamos testar, mas não precisa mudar tudo de vez. Vamos mudar aos poucos. Então ele acaba também sendo um grande apoio ali de transformação. Perfeito. Legal. E aí, quando a gente fala sobre isso, qual é a nossa abordagem como um todo? A gente precisa quebrar os paradigmas. Uhum. E como é que a gente quebra paradigma de qualquer mudança, de qualquer alteração? Importante, gente, trazer aqui que na adoção do ágil, seja do Scrum, seja do Kanban, a gente leve em considerações esses pontos, que é, escolhendo um projeto, é importante que você veja qual projeto você vai escolher para fazer esse piloto, para fazer essa primeira abordagem. A duração do projeto também é importante. A gente quer gerar valor rápido. O ágil gera valor rápido. Não adianta pegar um projeto de 3 anos, só vai gerar valor. Não, você já tem que gerar valor rapidamente. O tamanho do projeto também influencia muito. Não adianta pegar projetos enormes, gigantescos, talvez você não consiga gerar valor. A importância do projeto também, não vai pegar projetos super estratégicos, sem definição, mas também é importante que seja um projeto que tenha uma relevância. Uhum. Não é um projeto simples, senão diz, o ágil funciona só para coisinha mais simples. Tem um patrocínio forte, então você precisa realmente de um patrocinador apoiando, defendendo essa iniciativa, montar uma equipe ideal para esse projeto piloto, ter ali o apoio, né, de alguém interno ou externo que te ajude a evitar ali desafios que já tinham sido passados em outros projetos e, principalmente, gerenciar a expectativa das partes interessadas. Porque é ágil, mas você também tem que gerenciar a expectativa. Então, esses são os grandes pontos de atenção que a gente tem nessa abordagem e eu quero trazer para você uma técnica também muito utilizada chamada ADAPT. O ADAPT é o quê? 5 atividades comuns que te ajudam na abordagem da adoção do Scrum. Seria ela, onde você faz a conscientização. Então, nossa, existe uma maneira diferente de fazer projeto e que dá resultado. Você vai conscientizar sobre esse processo atual para que ele traga melhores resultados. Isso vai despertar dentro da companhia o desejo. Ok, se tem uma forma melhor, que gera mais resultado e que traz muito mais valor para a organização, isso gera um desejo. Aí você vem com o segundo A, que é a parte da habilidade e da capacidade, ou seja, eu vou habilitar todos, levando o conhecimento. Aí vem a parte do education. Vou falar do que é o ágil, vou falar do Scrum, vou falar do Kanban, como é que funciona. Eu escolho o projeto, considerando aqueles pontos anteriores, e aí a gente precisa dar o resultado. Uma vez que eu dei o resultado, eu preciso promover na organização. Uhum. Olha, adotamos o ágil, tivemos resultado nesse projeto, olha as métricas, olha os indicadores, olha o resultado que a gente teve. Você promove esse ganho com a utilização da abordagem ágil. E depois, o terceiro item, você vai transferir esse conhecimento para demais áreas. Porque naturalmente vem o desejo. Nossa, se você fez e teve o resultado, eu também quero. Eu tenho alguns exemplos bem bacanas. Eu gosto de exemplo. Sobre isso, no Banco Santander, na minha experiência que eu tive lá. O que foi bacana, né? Quando a gente começou a fazer um planejamento integrado, a gente não fez em todo o banco. A gente fez numa área que era a tribo que eu tomava conta. Tá. A partir do momento que a gente conseguiu fazer 2 planejamentos integrados, ou seja, 2 planejamentos em um trimestre, depois o outro no outro trimestre, isso trouxe uma visibilidade, uma clareza gigante. O que aconteceu na reunião dos gerentes? Ele comentou, olha, a Agilidade veio aqui e apoiou a gente a fazer um planejamento do trimestre. Uhum. Se chama PI Planning, que é um evento ali do ágil escalado. Isso gerou um desejo. Uhum. E aí outros gerentes, outras estruturas vieram procurar. Falou, olha, o que você fez lá naquela tribo que o pessoal está feliz, está gerando resultado? Você tem um minutinho? Então vou aqui te mostrar. E aí a gente usava esse próprio modelo, esse
piloto com essa tribo para poder fazer o aculturamento do ágil dentro da organização. Que demais. Esse modelo, ele virou um padrão da organização e foi depois replicado em todo o banco. Então, você consegue sim usar o modelo ADAPT, nem precisa dizer que você está usando ADAPT. Você só entende as etapas e vai seguindo ela corretamente que o resultado vem. E uma técnica que você usa bastante é não falar os termos, né, que você tinha comentado. Isso é muito bacana. Gente, não é necessário, a não ser que você já seja da área da agilidade. Mas quando você está falando com a área de negócio, produto, engenharia, você não precisa dizer, pessoal, vamos fazer uma reunião de ADAPT. Até o nome já, né? ADAPT, você tem que se adaptar a alguma coisa. Não, pessoal, vamos seguir aqui um processo para a escolha do grande projeto, de um piloto, e vamos seguir nessas atividades ou nessas etapas. Não precisa usar o nome técnico. Essa é uma grande dica. Baixa a resistência à mudança, elimina aquela fricção de, eu já não gostei. Fala esse nome, fala o nome A e já cria resistência. Então, uma dica boa é isso. Ó. Faça a técnica, pratique ela, mas nem precisa falar o nome. Você fala ali que é uma reunião de alinhamento, uma reunião de processo, uma reunião de priorização e vai funcionar bem. Eu acho que o próprio termo, às vezes, até assusta, né? Dependendo da pessoa. Então, a pessoa, não quero. Não quero. Demais. Vamos fazer o nosso resumo? Vamos sim. Então é isso. No próximo vídeo, a gente vai fazer um resumão dos principais pontos desse bloco. Olá, chegamos ao nosso resumo. O Edson, conta pra gente quais que são os principais pontos do conteúdo desse bloco. Que bacana. Quando a gente está falando aqui de adoção do ágil, coisa que não pode faltar, a gente precisa aprender rapidamente com as mudanças e com os impedimentos, porque o nosso foco é na entrega de valor. Se você é muito resistente ao plano, não quer mudar, você pode estar se distanciando da geração de valor. Nossos clientes mudam, as necessidades deles mudam também. Então a gente precisa aprender com essa mudança. Mudança é coisa boa, gente. Só tem que ver se gera valor para o cliente ou não. Outra coisa importante é use o processo iterativo e incremental. Ou seja, use o processo cíclico e que ao final de cada ciclo você entregue um valor do seu produto, um valor para o seu cliente. E incentive a auto-organização do time, porque é muito importante que você dê essa liberdade para que o time busque formas de resolver o problema. Eles vão ser muito mais criativos do que você determinar como eles devem trabalhar. E tão importante quanto precisa identificar e agir rapidamente para mitigar a resistência à mudança. Resistência à mudança vai existir em qualquer contexto, em qualquer cenário. E a gente precisa entender ali quem são esses conservadores, quem são esses pragmáticos, quem são esses originadores. Os originadores já vão entrar no grupo de transformação rapidamente. Você traz um pragmático também para o grupo, para que ele veja o resultado ali, tangível, ele consiga validar. E com certeza ele vai apoiar vocês em demais e outras demandas e outros projetos. Então, aprenda rápido ali sobre o que você tem, entregue projeto, gere valor. Essa talvez seja a grande mensagem do que a gente aprendeu aqui. Foco no cliente, entrega de valor, responder rápido à mudança e fazer realmente de maneira bem ágil e adaptativa. Muito bem, muito obrigado por todo o conteúdo. Isso. É isso então. E com isso a gente encerra esse bloco. Espero que você tenha gostado e até a próxima.